portfólio de altcoins. Uma maneira de atuar com análise fundamentalista é fazer um portfólio com as altcoins que você estudou e definiu como as melhores e com melhor potencial de valorização. Você pode atuar nesse portfólio somente com hold ou realizar operações para maximizar seus ganhos, que é o que a gente recomenda sempre. Entre essas operações, temos a arbitragem, que é o foco deste curso. Mas falando sobre esse portfólio de longo prazo, ou até mesmo uma arbitragem de várias altcoins ao mesmo tempo, vamos falar sobre o conceito de diversificação dos seus investimentos. É sempre aconselhado, e todo mundo já escutou aquela frase, não coloque todos os ovos em uma só cesta. Todo mundo já ouviu, mas eu vou te explicar aqui operacionalmente e conceitualmente como isso funciona, não só no mercado financeiro, mas também no mercado das criptomoedas. Sobre a diversificação, eu preciso apresentar para você dois conceitos muito importantes antes da gente entrar nisso operacionalmente. Eles são dois tipos diferentes de risco, o risco específico e o risco de mercado. O risco específico diz respeito ao risco da própria empresa, de uma empresa por si só. Já o risco de mercado é o risco que todas as empresas do mercado estão sujeitas. Vamos exemplificar isso de maneira a deixar mais claro. Um risco de mercado é um risco que afeta todas as empresas daquele mercado. Ou seja, uma política monetária, uma eleição. Um exemplo prático que aconteceu aqui no Brasil, a greve dos caminhoneiros no ano passado, em 2018. Quando aconteceu essa greve, ela começa em algumas empresas como um risco específico, mas percebemos que ela afetou todo o mercado, fazendo até a Ibovespa cair bastante. Ou seja, ela parte de um risco específico e vai para um risco de mercado. Já o risco específico, como eu já adiantei, é um risco inerente a uma empresa só ou a um setor. Alguns exemplos desse risco para empresas do mercado financeiro seriam, por exemplo, a má gestão ou corrupção dentro da empresa, um desastre natural ou uma falta de inovação, falta de tecnologia condizente com o resto do mercado da empresa, erros operacionais e erros de estratégia inerentes só daquela empresa. Agora que você já entendeu isso para o mercado financeiro, vamos extrapolar essas informações para o mercado de criptomoedas. No mercado de criptomoedas, eu gosto de considerar o risco de mercado como basicamente o Bitcoin. Porque já vimos, ele detém mais de 70% de dominância no mercado e todas as altcoins seguem ele. Então o Bitcoin acaba sendo o termômetro de todas as altcoins. E o risco de mercado dele está ligado a alguma notícia muito forte no mercado, como o banimento de algum país, como o Trump falando merda, como algum problema de hack em alguma grande exchange, um problema de código do Bitcoin, ou também o nosso risco pode ser algo positivo, de fazer o preço subir, correto? Como, por exemplo, uma notícia muito boa para a blockchain. Tivemos o exemplo que já comentamos aqui da Libra, que fez o preço do Bitcoin disparar. Isso tudo eu considero como um risco de mercado. Já o risco específico das altcoins pode ser bem comparadas aos riscos específicos das empresas do mercado financeiro. Porque vimos, a maioria das altcoins estão acabando justamente por má gestão, algumas até por completa corrupção. Não eram nem altcoins mesmo que tinham proposta de valor, eram golpes. Somado-se a isso, nós temos problemas como, por exemplo, de ataques de 51% em altcoins, que a gente já viu, como, por exemplo, Bitcoin Gold. Temos problemas também ligados à comunidade, equipe e roadmap da moeda. Se a comunidade abandona o projeto, se a equipe para de trabalhar tão fortemente nele, ou se eles não cumprem os prazos pré-estabelecidos no roadmap. Vamos agora unir esses conceitos para você entender de maneira mais prática como funciona a diversificação. Eu já te adianto, em nenhum mercado, o risco de mercado ou risco sistêmico, como chamamos, ele é diversificável. Esse risco acontece, pois é impossível da gente adivinhar, por exemplo, que os caminhoneiros iam fazer aquela greve e iam parar o país. Ou impossível adivinhar que a China ia restringir o Bitcoin daquela maneira. Esses riscos você vai ter que viver com eles. Já o risco específico e não sistêmico, esse sim é diversificável e é nele que vamos focar para tentar fazer bons portfólios de altcoins ou ter boas altcoins para se arbitrar juntamente. Mas já te adianto, com essa diversificação, a gente não tem tanto o risco de um colapso de uma altcoin sozinha. Porém, infelizmente,
No ano de 2017, 2018, a gente percebeu que várias dessas altcoins colapsaram. Ou seja, quem fez um portfólio de altcoins nesses anos se deu mal. O foco aqui vai ser tentar, a partir de agora, ver quais são os projetos que sobreviveram e quais deles têm futuro. Dessa maneira, vamos tentar formar um portfólio eficiente, onde o nosso único risco será o risco de mercado. Já te adianto que não será tarefa fácil, graças à correlação dos criptoativos com o mercado. A correlação dos criptoativos com o mercado e a sua covariância é positiva e alta. Ou seja, é difícil a gente diversificar de maneira a atender a todos os cenários econômicos. Quando o Bitcoin cair muito, as suas altcoins também vão cair. E quando ele subir muito, na maioria das vezes, elas vão subir. Mas antes que eu me empolgue aqui falando de portfólio, carteira e mercado financeiro, vamos voltar para o que interessa, já que no último módulo a gente vai te dar um olhar bem mais profissional e prático de como funciona essa diversificação, esse portfólio eficiente e como a gente pode utilizar ele para ter as melhores operações de arbitragem.